Já pensou em comprar um loteamento no mar? Pois é, tem tanta gente interessada em explorar comercialmente os oceanos que é preciso organizar, né? O chamado zoneamento marinho é uma alternativa para conciliar os interesses de quem vive ou trabalha no mar. Nos milhares de quilômetros de nossa costa, tem pescadores, tem portos, navios, hotéis, esportes náuticos e todo mundo precisa conviver em harmonia, né? Então vamos invadir a praia agora com o Globo Ecologia. O litoral brasileiro, do Oiapoque ao Chuí, tem mais de 8.000 quilômetros e é um dos mais extensos do mundo. Nele encontramos praias, manguezais, recifes de coral, costões rochosos, ilhas, dunas, restingas, lagoas, falésias e estuários. Uma enorme variedade de ecossistemas onde vivem mais de 400 espécies de peixes. Uma área tão grande, será que nunca ninguém pensou em comprar ou vender um pedaço do mar? Boa tarde, amigo. Boa. Tudo bom? Tranquilo. Muito prazer, eu sou Oscar, o corretor do mar. O senhor é pescador? O senhor não estaria interessado em comprar um lote do mar? Eu vendo lotes de tainha, de robalo. Antes de vender para o senhor, eu vou lá nesse local, o lote que o senhor quiser, 20, 30, até 1.000 léguas submarinas, nós vendemos. Vamos fazer negócio, então? Não. Como não? Não. Mas seria um bom negócio pro senhor... Pra mim não interessa. Pois é, não é nada fácil conciliar os vários interesses de quem usa o mar. Em busca de construir esse diálogo, a ONG Mar a Mar vem fazendo um trabalho de conscientização junto à população que mora e frequenta as praias do litoral paulista. O principal objetivo do Instituto Mar a Mar é tratar dos assuntos ligados à conservação e à gestão dos ambientes costeiros e marinhos. Como uma proposta maior, né, em termos de missão, a gente tem dialogar com as pessoas que dependem do mar. Na verdade, o mar é utilizado por várias economias, né? Você tem a economia da conservação, que são aqueles que dependem diretamente do mar enquanto fonte de sustento ou da riqueza do mar. E você tem uma outra economia que também depende do mar, mas mais indiretamente, como é o porto, a própria cadeia de petróleo e gás. Os entraves para que esse diálogo aconteça entre os usuários do mar é a falta do fórum. Veja bem, a gente não existe locais que esses diálogos acontecem. O que vai explicar a total falência na gestão desses ambientes que são genuinamente coletivos e públicos. Por isso, diminui uma responsabilidade de cada um, porque se é de todo mundo, então talvez eu não tenha tanta responsabilidade. Isso perde a sensação de pertencimento e vira uma coisa um pouco assim, a Deus dará, de uma visão um pouco de garimpo. Pega que vai acabar. Quem tem direito ao uso do mar? Nós, que utilizamos tudo isso daqui como lazer ou consumimos o que ele produz? Os pescadores que tiram dele o seu sustento? Ou então os navios que usam toda essa água como uma grande avenida que liga um continente ao outro? Talvez a melhor resposta seja todos nós. Agora, será que com tanta gente interessada no mar, se eu tentasse vender um lote dele, alguém compraria? Opa, tudo bom? Tudo bom? Tô fazendo aqui uma corretagem. Você não se interessaria por um lote no mar? No mar já é todos nós, né? Todos nós temos que cuidar dele, já é nosso já. Eu cuidaria bem daquele pedacinho que seria só meu, entendeu? Eu ia aproveitar bastante, o máximo que eu pudesse. Não tem nem como comprar, isso aí é a Marinha que toma conta, mas é obrigação de todos nós cuidar. Acho que em si pertence a todo mundo. Todo mundo pode usufruir, tá usufruindo do mar. Todo cidadão brasileiro tem direito ao uso do mar. O grande desafio em se fazer a gestão do espaço marinho é você tentar reduzir os conflitos e o acesso aos recursos naturais provenientes do mar. Você realizar uma atividade pesqueira que ela de alguma forma não conflite com um banhista que está surfando numa determinada área. Você construir um porto, você não proibir o acesso de um pescador tradicional que faz aquela atividade há muitos e muitos anos e em gerações, você não exclua o acesso dele a um determinado local. Então, o mar é um bem público que ele precisa ser utilizado de forma ordenada, mas ele também precisa ser protegido, né?
Você acha que você se beneficia mais com a presença do mar do que outras pessoas? Acho que muitas vezes a pessoa prefere vir para um ambiente desse aqui, para ter, como eu falei antes, essa vista, entendeu? Então eu acho que de certa forma, sim, me beneficio mais do que outras pessoas. Você já parou para pensar que o mar tem tanto valor que até mesmo as áreas terrestres próximas ao mar, o litoral, acaba tendo um valor maior agregado, não é verdade? Por exemplo, uma casa, se tu compra uma casa na beira-mar, vamos dizer, compra no centro, vamos dizer, 1 milhão. Na beira-mar, aquela mesma casa tá valendo 3 milhões. Enfim. É muito mais caro, muito mais caro. O mar tem importância fundamental na vida de muita gente. E somente conversando com todos esses interessados é possível pensar o planejamento e o ordenamento do território marinho. Um dos grandes objetivos das APAs. As APAs marinhas são as áreas de proteção ambientais marinhas. É uma categoria de unidade de conservação prevista no Sistema Nacional, que tem o objetivo de não apenas conservar a biodiversidade, mas fazer a gestão participativa dos recursos marinhos. É trazer os diferentes usuários a decidirem sobre como deve ser administrada aquele espaço marinho. Um dos instrumentos para você administrar as unidades de conservação marinha é o zoneamento espacial marinho, que é, na verdade, você ordenar o uso do espaço, ou seja, evitar determinados usos que são conflitivos, né? Você ter uma atividade pesqueira numa área que seja importante para a conservação de uma determinada espécie. Então, na verdade, é você planejar o uso do espaço marinho. É um grande desafio conciliar a conservação com o uso econômico dos recursos ambientais. Por exemplo, a pesca de arrasto de parelhas, que é feita por 2 navios emparelhados com uma rede quilométrica, pescando peixes de todas as espécies e tamanhos, gera um grande desperdício, além de destruir as redes dos pescadores artesanais. Com medidas de ordenamento do território marinho, essa pesca deverá ser proibida em boa parte do litoral brasileiro. E por várias vezes, colônias de pescadores, muita mobilização foram contrárias às parelhas. Então, num processo de discussão com o setor industrial, com esse conselho todo, nós estabelecemos uma área, uma distância da costa para que elas possam atuar, né? E hoje, os armadores de parelhas são grandes parceiros, porque eles estão, depois de um processo muito forte, eles estão obedecendo, né? Para mim, o principal obstáculo é a informação. Normas são formatadas, mas a sociedade, de uma forma geral, não tem acesso, não tem conhecimento, não tem conscientização dessas normas, né? Um grande processo de informação, de orientação tem que ser feito. Uma metáfora que pode ilustrar muito bem o zoneamento marinho é quando nós pensamos na areia da praia. Aqui convivem diversos interesses. Pessoas na esteira querendo se bronzear, outras com seus guarda-sóis, crianças brincando na areia, esportistas, barraquinhas. Como fazer para conciliar todos esses interesses? Então, o mesmo acontece com o zoneamento marinho, onde pescadores, portos, navios, áreas de hotelaria, esportes náuticos, todos precisam conviver de forma harmoniosa. A partir dessa necessidade, surge o zoneamento marinho. A grande dificuldade de se estabelecer o zoneamento marinho, o zoneamento ecológico econômico, é conciliar os diferentes interesses dos diversos setores. Nós sempre tivemos conflitos com barcos de arrasto de camarão em cima da arrebentação, agora eles vão ter que se afastar um pouco. Embarcações de qualquer categoria, seja de emalhe, seja de arrasto de camarão, de qualquer categoria, tendo acima de 12 metros, tem que se afastar da costa da Baixada Santista, uma média de 7 quilômetros, né? Esse ordenamento vai proporcionar uma melhora considerável, principalmente para a pesca artesanal. Que o zoneamento marinho é importante na vida de todos nós, já deu para perceber, não é mesmo? Como também já deu para perceber que na hora de colocá-lo em prática é que começam os problemas. Trabalho, lazer, pesca, transporte de mercadorias, pesquisa. O litoral está presente na vida de milhões de pessoas, com uma importância tão grande na vida de tanta gente que não há como não se questionar. Afinal de contas, a quem realmente ele pertence? Será que o mar tem dono? Talvez você nunca tenha parado para se fazer essa pergunta, não é mesmo? Essa área toda pertence à União.
E a sua exploração é totalmente diferente das áreas terrestres. No mar, não existe propriedade privada. O mar brasileiro é um bem público, é um bem da União, né, patrulhado pela Marinha do Brasil, que tem alguma governança sobre o acesso, né, a esse espaço, mas é um bem da União, é uma área pública, né? Os usuários precisam saber qual é o regramento que pode ser efetivado numa determinada área, onde pode ser realizada a atividade pesqueira, onde o turismo deve ser feito de uma forma mais ordenada. Como é que a gente poderia equacionar, né, a quem pertence esse pedaço de mar, quanto você pode explorar, quanto você deve explorar? Em primeiro lugar, também a gente saber exatamente o que a gente quer. É dinheiro ou é proteger a natureza, ter peixe, dividir? Como melhor utilizar e melhor aproveitar isso aí, né? E os benefícios que ele traz, né? Peixe. Na hora de organizar o uso do mar, muitas cidades do litoral brasileiro vêm enfrentando problemas com a falta de ordenamento na utilização das áreas costeira e marinha. Uma delas é bem conhecida dos paulistanos. Chamada pelos turistas como a Pérola do Atlântico por suas belas praias e belezas naturais, Guarujá é um município vizinho de Santos. Uma das maiores ilhas do estado de São Paulo, a cidade tem uma população de pouco mais de 300 mil habitantes, mas chega a receber milhões de visitantes durante a temporada de verão. Uma rede de infraestrutura com esgotos, eletricidade e praias limpas é fundamental para atender a toda essa gente. Isso tudo acaba gerando profundos impactos ambientais, principalmente no mar, fonte da maior parte das atividades econômicas do lugar. Como lidar com esses dois lados da moeda? Os maiores problemas ambientais enfrentados pela cidade de Guarujá e também por todas as cidades litorâneas são problemas relacionados ao saneamento básico, água e esgoto. O esgoto doméstico hoje, dito doméstico, ele não é tão doméstico assim, porque com a evolução da indústria química, hoje a dona de casa tem todas as facilidades, é produto à base de amônia para limpeza de vidro, enfim, tudo isso termina onde? Na rede de esgoto. Então, o esgoto, ele tem um potencial de risco muito grande e isso merece um tratamento. Não se admite mais lançamento através de emissário submarino. Ele precisa de um tratamento para aliviar o corpo receptor, senão não vão fazer do mar, do rio, uma lagoa de oxidação. O que hoje as pesquisas indicam é que esses locais estão contaminados. O esgoto aqui tá escorrendo assim, um pouquinho para frente aqui, nós passamos aqui, quase tropiquemos no esgoto aqui, sabe? Até sujei o chinelo aqui embaixo aqui. Nós saímos de barco, aí nós larga o arrasto. Aí 1h30, 2 horas, aí puxa, não vem só o camarão e o peixe. Vem sempre lixo, tambor. Tinha muito mais peixe. Antigamente o pessoal pegava muito camarão, jogava a rede, pegava bastante peixe. Agora não. Hoje você colhe no fundo do mar latinha, saco plástico, bota, camisinha, pneu, de tudo que tu imaginar de sujeira, você cata no meio do mar. Percebeu a importância do zoneamento marinho? Sem ele é impossível organizar as ações para a utilização responsável do mar. E aí, até as boas intenções acabam indo por terra, ou no nosso caso, por água abaixo. Quando da proposta de criação das APAs, os setores relacionados às atividades marinhas, principalmente a pesca artesanal, industrial, o setor de turismo, pela primeira vez se uniram com uma bandeira, que a bandeira era contra a criação das APAs marinhas. Porque existe uma falta de conhecimento sobre as categorias de unidades de conservação. Falou em unidade de conservação, a relação sempre foi proibição. Na real, uma APA marinha não é para proibir, é um instrumento até a fortalecer essas atividades. Apesar da região portuária de Santos não integrar a área da APA marinha, o Porto de Santos tem que ser levado em conta na gestão da mesma. Os impactos da dinâmica de funcionamento desse porto refletem diretamente nas APAs marinhas. O Porto de Santos ele acaba trazendo um grande impacto ao Guarujá. Para você ter uma ideia, aqui na região retroportuária, os pátios de containers fazem manutenção e há mais de 20 anos lavam isso com soda cáustica, ácido clorídrico e lançam todo esse efluente líquido no corpo receptor mais próximo, que no fundo acaba desaguando no estuário de Santos. Isso também se soma à
outros compartimentos ambientais. Nós temos um polo industrial muito próximo, questão de 10, 15 quilômetros daqui, onde os efluentes líquidos, ao longo desses 30, 40 anos, têm como corpo receptor final a água. Num momento em que não se existia qualquer tipo de legislação ambiental. E o resultado são esses passivos ambientais, como o sedimento do estuário de Santos, totalmente contaminado por metais pesados. Os sedimentos de produtos químicos, metais pesados e outros poluentes viajam pela água e se depositam no fundo do mar. Isso acaba contaminando peixes e outros seres aquáticos ao entrarem em sua cadeia alimentar. Em seguida, passam para as populações ribeirinhas que se alimentam do peixe pego no mangue. Sem contar o vazamento de óleo de navios e lubrificantes despejados na água que não se degradam. Todas essas substâncias são altamente prejudiciais à saúde. Eu sou crescido aqui em Santos, né? E realmente na minha infância a minha vida era aqui na praia, né? Era futebol, surf, você costumava até brincar de pegar concha na praia, se ir para todos os lados. Agora, hoje em dia, você tem que fazer uma boa remada, atravessar o canal para conseguir ainda visualizar um pouco disso. Infelizmente, o Porto vem expandindo muito, vem jogando cada vez um pouco mais de sujeira aqui na nossa orla, né? Quando eu estou remando de manhã, o que eu costumo ver é muito óleo no mar, né? Pessoal lavando os navios, jogando um pouco daquele resíduo que sai da lavagem, cai todo no mar e não recolhe, não tem nenhuma fiscalização em cima disso. Às vezes eu volto de remar e realmente no barco mesmo tá aquela marca de óleo. Acho que tem que ter um cuidado especial, né? Ao mesmo tempo que eu acredito que deve expandir, eu acho que tem que ter tudo um planejamento para isso, né? E acho que se tiver um planejamento legal, uma fiscalização, dá pra gente equiparar esse lado econômico com o lado prazeroso de viver aqui, né? Mas será que com tantos interesses em jogo, desde os interesses comerciais até os ligados à memória afetiva de quem cresceu próximo ao mar, será que é possível perceber algum avanço para quem olha a questão do zoneamento marinho à distância? O que tem se feito muito aqui, os órgãos ambientais, tem feito muito aqui na região, são atendimentos aleatórios, em função da reclamo da Dona Maria. Isso não resolve. Pela experiência que eu tenho, pelo tempo todo em órgão ambiental, há necessidade de um projeto de controle. Controle de poluição se faz com projetos. O resto é perda de tempo. Então a gente tem que determinar, de uma vez por todas, o que a gente vai sacrificar, é uma palavra forte, e o que a gente vai deixar como algo para sempre. Porque essa alteraçãozinha, pouquinho em pouquinho, acaba. A própria dragagem do porto, as atividades ligadas, devagarzinho elas lançam sedimentos finos ao longo das praias do Guarujá, Praia Grande. Isso vai acabando com a biodiversidade, vai poluindo, vai contaminando pesadamente toda a biota e a cadeia alimentar. E é claro que isso prejudica a pesca e o consumo humano. Quem que você acha que mais se beneficia com o uso do mar? Somos nós mesmos, né? Ainda mais que isso aí é uma beleza dessa aí tem que ser dividida com todo mundo, né? Assim como as ruas, o mar também pode ser visto apenas como um meio de locomoção. Mas, na verdade, ele é muito mais do que essa grande avenida aquática que une diferentes usuários e atividades. Ele é, acima de qualquer coisa, fonte de vida. E com a vida, está cheio de conflitos a resolver. Por isso o zoneamento marinho é tão importante.